O G no final. Acho que ontem foi, de certa forma, a pá de cal. Ontem foi a pá de cal. Agora, a notícia que nós demos em primeira mão agora há pouco no Jogo Aberto, né? A rescisão acertada do Dudu. E aí já se preparam para a assinatura agora à tarde. Está tudo acertado entre as partes. Sem crise entre as partes, no sentido de que, bom, o que eu tenho de informação é que o valor é bem abaixo da metade da multa que foi ajustada. A multa de 63 milhões. A multa de 60. O que eu recebi de informação, eu estava no Jogo Aberto, o telefone tocou e essa pessoa de extremíssima confiança me disse: tá tudo ajustado, vai assinar agora à tarde. O valor é bem abaixo da metade do que foi tratado, mas bem abaixo da metade, se for 10 já é muito dinheiro, né? Enfim. E aí, uma outra informação. Ontem nós trouxemos uma informação aqui, eu fui mais pelo caminho do achismo. O caminho, de fato, está aberto para que o Dudu assine com o Atlético, porque não existe cláusula na rescisão que o Cruzeiro fez com o Dudu, não existe cláusula que proíba de que ele jogue no rival, tá? Então o Cuca vem falando e o Cuca já conta, isso é informação. Essa turma pode dar no grupo de WhatsApp. O Cuca já conta com a contratação do Dudu. Só não vai avançar se o Siga não quiser, né? Se for 1 milhão e 800, eu não sei. Colocar cláusula... Hein? Colocar cláusula proibindo qualquer coisa é uma besteira. Não, mas é que teve aquela que o Atlético impôs pro Fred, o Fred perdeu e tá pagando aí todo mês. 20 e tantos milhões, mesmo? Tá. Diz não, que tá. 20 e tantos mil, não? 20 e tantos milhões. Mil? Não, por mês, eu digo por mês. Mil o quê? Não o Fred tá pagando, acho que R$1,700 por mês aí, dividiu. Só besteira sem fim, né? Não, também acho. Se não serve pra mim, não pode servir pro outro. Bobagem. Mas enfim, o Cruzeiro não se apequenou nesse negócio de, no rival não pode jogar. O Cruzeiro, não, joga onde você quiser, meu filho. Assina aqui e tchau e benção. Então, os jogadores já ligaram para o Dudu, né? Informação que chega também, o André tá até me passando. Grandes jogadores, líderes lá do Atlético já ligaram e tal, de braço aberto, esperando o Dudu e tal. E o Cuca já conta com o Dudu. Inclusive o Cuca já está dizendo, né, que sim, que o Cuca, que o Dudu, né, deve vir realmente para cá, etc e tal. Então é um plot twist maluco esse, maluco, né? Diante de, cara, desde o início esse negócio com o Dudu foi muito cavernoso. Eu estou impressionado. Só uma dúvida rápida. Tem algum camisa 7 no Atlético? Quem veste a 7? Hulk. Ah, verdade. Será que o Hulk ligou pro Dudu e falou: eu abro mão da 7 e entrego? Quem é o 10 do Galo? Scarpa. É Scarpa. Tem 77? Não. Então acho que pode ser... Pierre. 77. Não, era o Correia. 77. Ah, não, era o Correia. Não, Pierre era 77. Não, era o Correia. Não, eu perguntei se tinha algum camisa 7 no Atlético. Só o jogava Hulk. com a 5. Só tem o Hulk. Eu esqueci que o Hulk era o 7. Enfim. Mas é um plot twist muito louco esse, né, Valuzinho? Bastante. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos, os telespectadores. E acho que dentro de tudo que aconteceu era o único caminho, né? Na verdade, o Dudu acabou com as suas ações dentro do campo, fora dele, no ambiente de trabalho do Cruzeiro, levando para que acontecesse não exatamente aquilo, né, que ele gostaria, porque ele deixou claro também que o que ele gostaria é de receber a integralidade da sua multa rescisória. Acho que o fato da coisa ter conseguido ser reduzida drasticamente não fica de lado do tamanho do prejuízo do Cruzeiro nessa ação, né? E aí, claro, tem a ver com o Dudu, tem a ver também, não dá para tirar da conta de quem trouxe o jogador, porque você não pode... o jogador, ele também é a pessoa quando ele vai para o clube. Você não consegue tirar... o Dudu é muito habilidoso, tem capacidade com a técnica, com a bola, mas envolve também o ser humano. Ele não... Quem o traz, no caso do Alexandre Matos, não é responsável pelas atitudes da pessoa, do jogador, do Dudu, mas tem que fazer análise e ponderar também, não somente no caso do Dudu, mas de qualquer outro jogador que venha a vestir a camisa do Cruzeiro. Então, a gente está chegando, né? Acho que essa novela ia se estender por todo o mês de maio, mais o começo de junho. Então, o torcedor do Cruzeiro já muito perto de ver essa novela do Dudu acabar. Acho que não somente o Dudu, mas qualquer jogador
que não queira se integrar à instituição Cruzeiro ou qualquer instituição de futebol. Eu disse no dia que o Marlon, acabou saindo do Cruzeiro que ele era uma maçã podre no elenco. E uma maçã podre num cesto de maçãs acaba por contaminar as outras maçãs. E que se tivessem mais no elenco e também em outros setores do clube, elas precisavam de deixar de existir. No elenco a gente está vendo mais uma maçã está sendo cortada hoje e daqui a pouco a gente vai ter mais informações a respeito da continuidade do Dudu e o Cruzeiro vai seguir fazendo, né? O que fez ontem. Pode falar rapidinho? Pode, o jogo. O Cruzeiro que fez um grande jogo, acabou atuando muito bem, construindo uma vantagem para cima do Vila Nova de Goiás. Uma partida, mais uma vez, coletiva muito boa. Caio Jorge, 5 gols em 6 jogos do São Paulo para cá. O Gabigol, né, servindo de exemplo de um jogador do tamanho dele, aceitando a condição, aproveitando as oportunidades. Para mim, fez um grande jogo, apesar de não ter feito gols, deu assistência, colocou bola na trave e saiu com câimbras, né? O que o torcedor do Cruzeiro quer, independente de nomes, é um time que entre, se dedique, que quando faltar na técnica não vai faltar na vontade, mas também é importante quem tem a qualidade, independente do setor que seja utilizado, fazer tudo isso em campo em prol do Cruzeiro. Ô Lu, nós vamos depois falar do jogo, mas só para voltar essa questão do Dudu, vale para você também, Galante. Você acha que essas saídas do Marlon e agora do Dudu, da maneira que elas aconteceram, isso dá uma acalmada no ambiente agora, do tipo, ó, quem quiser seguir o mesmo caminho, me procura na minha sala e vamos rescindir e tchau e benção? Porque ontem já notou-se, não só por esse motivo, mas já notou-se um Cruzeiro muito diferente, né? Você acha que esse tipo de atitude, ó, falou tchau, independentemente do tamanho do prejuízo, quem não está envolvido vai vazar? Tudo bem, Everton, é uma tendência, tá? A gente tem observado, não só dentro de campo, mas também até nas entrevistas dos jogadores, a forma que eles estão lidando com toda essa situação, é um pensamento diferente. Quando o Leonardo Jardim chegou ao Cruzeiro, logicamente, ele não tem ali a capacidade de mudar todo o panorama que estava na Toca da Raposa. E aos poucos, ganhando autonomia, o Leonardo Jardim foi colocando a sua filosofia de trabalho, não só dentro de campo, mas também opinando e com moral ali nos bastidores do Cruzeiro, que sempre foram agitados e em alguns momentos bagunçados, né? O Pedrinho falando ali, o Alexandre Matos falando também, jogadores dando entrevistas e aumentando crises que vão além do campo. Então, é uma situação que passa pelo técnico Leonardo Jardim, que faz, neste momento, uma espécie de limpeza no Cruzeiro, não só técnica, um time que hoje é um time mais físico, que se entrega. Se o jogador pode ter o nome que for, não estiver entregando, não só tecnicamente, mas também fisicamente, esse jogador vai para o banco de reservas. Se esse jogador estiver insatisfeito, estiver trazendo problemas nos bastidores do clube, esse jogador vai para o banco de reservas ou até mesmo será negociado. Então é uma tendência. Quem quiser continuar no Cruzeiro, se entregando tecnicamente e fisicamente e nos bastidores, tendo ali uma noção de coletividade, esses jogadores vão continuar. Quem não entender assim, vão embora. Alguns já estão saindo e a tendência é que outros saiam também, Everton. Ô Galante, te preocupa, honestamente, te preocupa que o Dudu, que foi problema desde o primeiro contato para a volta até agora, que isso possa levar algum tipo de, já que o Valu citou a maçã podre que contamina, algum tipo de problema para o elenco do Atlético ou não? Boa tarde, Everton, amigos de casa. Me preocupa muito, porque o histórico do Dudu, desde o Palmeiras, já me incomodava. A vinda para o Cruzeiro, onde ele foi bem recebido, né? Fizeram uma festa no Mineirão, ele e o Gabigol seriam a salvação, os grandes nomes do Cruzeiro. E aí, esse final que a gente está tendo aqui, através dessa notícia que você está trazendo, eu acho que me preocupa. Até porque, hoje, eu não acho que o principal problema do Atlético seja no ataque.
Para mim, o problema principal do Atlético é no seu setor defensivo, é no seu meio de campo, é o time que precisa ter mais competitividade, principalmente no meio. Eu acho que o Atlético ainda tem um Júnior Santos para estrear, que ainda não estreou. Claro que precisa de contratar um atacante, precisa de um centroavante, mas precisa de volante, de zagueiro, e eu acho que é um investimento muito alto, salarialmente dizendo, para o Dudu. Como eu acho que o que se gastou para o Júnior Santos também é alto, para o que se gastou para o Rony é alto. O que a gente precisa destacar é que até os jogadores do Atlético querem. É porque é o seguinte, como ontem o Thiago Fernandes disse aqui... O Cuca quer pra cacete. O Siga, tudo que o Cuca quer, o Siga barra. Eu não sei se o Siga vai barrar isso, então, assim, mas os jogadores do Atlético querem ele lá, já ligaram. Ó, eu não sei se Siga barrar, eu contrataria amanhã. Eu não sei se procede a Peraí, o novo Palmeiras, eu não sei se procede a informação, mas recebi agora no meu ponto aqui do André, que até o Hulk ligou pra ele. Então ótimo, então aqui, tudo mas bem. o Breno Galante Então, da Band de Minas Thiago, não tá querendo. Mas tem opinião, Ele Thiago. garante que aqui, não. A minha única... Sexta-feira aí é difícil. Gênio. Gênio. Desculpa. Mas ainda bem que é só na sexta. Desculpa, Feriado emendou. O Breno Galante e o Everton Guimarães acham que não deve contratar. Baixou o pack do Cebolinha. Galante. Distorce as coisas que eu falo, não. Até o Hulk. Não distorce. Thiago. Hoje tá difícil. Deixa eu só Não te contar uma distorce coisa. as coisas que eu falo, não. eu Eu tenho- questiono valores, irmão, não questiono qualidade do jogador. É isso. Agora eu tenho dois questionamentos: os valores e o comportamento. Porque se for para ir pro Atlético, para causar isso que tá causando no Cruzeiro, aí, bicho, aí o Atlético de fato não precisa. Ô, Thiago, eu confio plenamente no que o Cuca quer pro time do Atlético. Ele trouxe jogadores que têm ido muito bem. A minha única preocupação é alinhar o discurso do que a diretoria passa e do que a gente está vendo aí agora. Esquece Deixa que a eu diretoria acabar de fala. falar, meu cara. Calma. Você tem que ter um Esquece pouquinho que a mais de diretoria ansiedade. fala. A gente tem que acabar aqui. Engraçado, Senão quando a gente interrompe, senão o você pessoal não faz você o não é mal corte, educado desse faz o jeito, corte não. e te coloca numa roubada. Quando Não a gente deixa eu acabar de interrompe, falar. você não é mal educado mas desse é porque jeito, é não. hierarquia, né, Ah, meu cara? entendi. Ele é o chefe, você não. Chefe o cacete, mano. Chefe é o que é Murilo. isso, rapaz? Aí, vamos até parar aqui, vamos tirar o Se você quiser peitar, nós vamos. Eu topo. Vamos embora então. topo ir pra Vamos nós parada. dois. Vamos nós Que dois. isso? Eu topo ir pra parada. Vamos Se nós quiser dois. peitar, Vamos nós dois. o último que peitou aqui vazou. Quem foi o último? Não posso falar. Mas só sei que não tá aqui, né? Só te falo que ele não tá aqui. É o Elton Novaes que nos deu hoje. Posso concluir? Vai, irmão, Minha vai. única preocupação é Brenos alinhar da o bola. discurso da diretoria do Atlético com o que a gente está vendo. Porque se fala que, não tem dinheiro para poder investir alto, você trazer um Dudu com um salário de Incoerente, né? 1.800 é um salário alto. Isso eu penso. Até porque não é um jogador que você vai falar assim, vai chegar e vai resolver o problema do Atlético? Vamos pegar o histórico dele no Cruzeiro. Ele resolveu o problema do Cruzeiro? Eu acho que não. Pode resolver o problema do Atlético? O problema do Atlético é uma junção de coisas. Eu só preocupo vai trazer o Dudu? Beleza. Então garante pra torcida que vai vir o Dudu, que vai vir um zagueiro, que vai vir um volante e um outro atacante. Dá essa garantia que tem o meu aval. Posso falar, Breno? Tem o meu aval aqui total. Se a diretoria confirmar que vai trazer todos os reforços que é necessário, o que não dá é depois vir e falar assim, veio o Dudu. Não temos dinheiro para contratar um fulano. Deixa eu te falar um negócio. Porque a necessidade é iminente, tá, gente? Precisa de um zagueiro? Precisa. Precisa de um volante, o meio de campo tá fraco. Aí eu vou trazer o Dudu. Só ataque não resolve jogo. O principal é você não tomar gol. Não tomou gol? Aí você vai lá e marca. Você tem Hulk, você tem Coelho, você tem Rony e tem que cobrar uma melhoria deles no ataque. Eles têm que render mais. O Júnior Santos veio aí por uma nota e até agora não estreou. Então eu só tô querendo colocar aqui algumas prioridades. Thiago, é um baita jogador do Dudu? Mas no momento eu não sei se seria o adequado pela questão financeira do Atlético que a diretoria tanto coloca. Peraí que você vai falar, Elton, não vai. Só dá uma segurada que eu preciso. Por que ele não quer Todas as falar? vezes que eu começo a falar, O cara me se interrompe. cala quando ele não tem argumento para Não, ele quer só debater. argumento. O primeiro argumento é simples. Você quer O encher o Breno saco. fala sobre alinhar discurso de diretoria e realidade. A diretoria do Atlético não tem um discurso alinhado com a realidade desde 2022. O sócio majoritário da SAF do Atlético prometeu uma máquina em 2025. E a máquina que ele prometeu tem Fausto Vera de volante. Tem Patrick como opção que não é nem usado. Esse é o sócio majoritário, o Rubens Menin. Prometeu uma máquina para o Atlético. Não, o Atlético vai ter uma máquina em 2025. A máquina que ele prometeu tem Fausto Vera como primeiro volante. Inclusive, numa entrevista para nós aqui, o Rodrigo Caetano confirmou isso que você está dizendo. Não tem onda aqui. Então, HG, eu honestamente, assim, não tenho preocupação nenhuma do que a diretoria do Atlético fala. Porque eu sei que não dá para escrever. O que a diretoria do Atlético fala, se você se inscrever, amanhã ela perde a validade. Então, eu, Thiago, não tenho preocupação com o que ela fala. A preocupação seria o seguinte, como chega o Dudu do ponto de vista comportamental ao Atlético? Se do ponto de vista comportamental ele entender
que ele em algum momento pode ser reserva, que em algum momento ele será titular, e que isso vai variar no decorrer do ano, maravilha, eu acho que o Dudu tem a entregar. Eu já falei isso aqui, quando o Dudu é sacado do time do Cruzeiro, é porque, de acordo com o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, que está fazendo um baita trabalho, ele entendia que o trio, Dudu, Gabigol e Matheus Pereira, não poderia jogar junto. E pra mim, quando ele é sacado, ele era o melhor do trio. O Dudu é sacado do time sendo o melhor do trio, naquele momento. Então, mas eu entendo a opção do Jardim, não tenho o que questionar, o Cruzeiro tem jogado bola, o time tem rendido, não dá pra apontar o dedo pro treinador. Ele tinha um plano e esse plano tem dado certo. Então eu não consigo hoje apontar e dizer que o Jardim estava errado naquele momento. Mas o ponto principal é, se o Dudu entende que ele pode ser reserva, que ele pode ser titular em alguns momentos, para mim vale. Agora, eu não consigo preocupar, como o Brenão preocupa, de alinhamento de realidade com o discurso da diretoria, porque, como eu disse, o que a diretoria do Atlético, e quando eu digo diretoria, eu falo especificamente dos donos da SAF. Aliás, tem um dono da SAF, eu falei ontem aqui que eu achava que nenhum deles entendia de bola. Só para fazer um meia-culpa, eu acho que tem um que entende de bola e lamento que ele não esteja hoje tão atuante na SAF do Atlético. Mas só a gente vê que o time que ele tem consegue vender jogador por 70 milhões de euros, 20 milhões de euros, faturando dinheiro pra cacete. Quem? O Otávio, que era do Coimbra, o time que é administrado pelo Ricardo Guimarães, para mim é o único dos Zegs que entende mesmo de futebol, porque não à toa o Coimbra é superavitário, o Coimbra vende pra cacete. O Coimbra consegue fazer as coisas... Vendeu o Otávio por quanto? Ele vendeu o Otávio, acho que por 15 milhões de euros à época por Porto. Depois o Porto vendeu novamente e ele tinha 50%. E aí quando vendeu, ele ganhou algo próximo de 20 a 25 milhões de euros. Quem que é o gestor lá? É o Issa? É o Issa, o Issa entende muito de futebol. O Issa é bom tem pra meu cacete. respeito. Também tem o meu respeito. O Issa é bom pra cacete. Eu acho que tem um problema. A questão, a torcida do Atlético tem uma certa mágoa com o Ricardo Guimarães por causa do rebaixamento, naquela oportunidade. Mas o Ricardo Guimarães é um cara que fez muito. Claro que tem esse problema que a torcida não apaga. Veja bem, eu não conheço, entrevistei uma vez quando estava na Itatiaia, não tenho amizade, não falo com ele, não tem, tá? Mas o Ricardo Guimarães, para mim, é um problema realmente ele ter sido meio que tocado de lado lá no Atlético. Eu sei que tem torcedor que odeia quando a gente fala isso aqui. Veja bem, não tenho amizade nenhuma, nunca falei pessoalmente, a não ser nessa entrevista, portanto não adianta querer colocar isso como, mas fala nos bastidores, eu falo nada, que patrocínio também não tenho, e não faço questão nenhuma de ter, patrocínio de nenhum deles, eu não faço questão nenhuma, poderia bater lá no Pedro Lourenço e falar, Pedro, não faço questão, cara. A nossa relação aqui é outra, é uma relação profissional, você tem que criticar, critica, você tem que elogiar, elogia. Mas isso que o Thiago Fernandes falou ali, para mim faz sentido. Tem a mágoa da torcida, mas ele longe e entregar tudo pro Rafael, pro Vitor, pro Siga, é um problema. Quando for assim, sabe o que acontece? Quando for assim, entrega nas mãos de quem realmente entende para planejar. Lá no Cruzeiro entenderam que o Léo Jardim poderia ser o manager. É isso. E entregaram para ele. Então entrega pro Cuca, pô. Entrega pro Cuca. E deixa o Cuca cuidar do futebol. Mas já vocês acham que aí no AG. Atlético as pessoas entendem mais de futebol do que o Cuca? Mas já de montagem, remontagem. Não? Vai errar, montando, remontando. Vai errar. Mas bem menos que quem não entende nada e acha que entende alguma coisa. Acha que já tá e que fica pistola com a gente quando a gente critica. Porque tem gente no Atlético que se presta a ficar fazendo clipagem e entregando. Não é só no Atlético não, tá? No Cruzeiro também. Porque hoje eu fiz uma crítica ali na Band News, mas num instante os prints começaram a aparecer. Num instante começaram a aparecer. Porque os caras ficam tentando fazer onda, fazer coleguinha de imprensa, assessoria, fazer onda. Mas aqui não cola, irmão. Aqui não cola mesmo. Ô Everton, só dar uma notícia aí pro torcedor do Atlético, dentro da sua informação. Aí ele viria, você acha que ele vai pro Atlético, se ele for para o Atlético, vamos colocar, se ele for, né? Porque tem gente nos grupos falando que você já afirmou que ele vai. Calma, gente, não é ainda. Ele disse que achava. Ontem ele disse que achava. Não, e aqui agora já estão colocando aqui, né? Porque o que eu disse é que o Cuca já conta. O Cuca já está se manifestando, contando com o Dudu como jogador do Atlético. É isso. Só que o Grêmio quer, o Santos fez sondagem, o Botafogo fez sondagem. Eu acho que hoje, pelo desejo do Cuca, e aí é um sentimento, um feeling, o Atlético não perderia essa negociação. Pois é, mas a pergunta é, aí ele iria com o mesmo salário do Cruzeiro? Vocês acham isso? Eu imagino que sim.
acho 1.800. Ou algo próximo disso. Cara, sinceramente, Não acho que se seria for- muito distante se o disso, Atlético não. contratar o Dudu por um... É, que o Dudu caiu na realidade. Aí vem o Thiago daqui a pouco. Ei, mas você tem que pagar conta. Se o Atlético pagar 1.800 ao Dudu, aí, sinceramente... é carro. O problema é como essa história vai ser divulgada, né? Porque, assim, com todo respeito, um cara que está saindo da forma que ele está saindo do Cruzeiro. Do Palmeiras saiu também. Que não queria abrir mão dos 60 milhões da multa do contrato dele. Vai dormir um belo dia. E aí, eu tô falando aqui, pode ser para Atlético, tá, pessoal? Não tô pegando o Atlético especificamente. Pode ser o Atlético, o Grêmio, o Botafogo ou o Santos. Eu resolvi ganhar 50% só do meu salário, que eu ganhava lá no Cruzeiro. Só, tipo, de vingança contra o Cruzeiro. Cara, é a vida dele, né? Assim, se coloque no lugar. Ninguém acorda da noite pro dia topando ganhar 50% do seu salário. Aí vamos entender o contexto geral. Ele já vai abrir mão de uma multa que ele teria direito no Cruzeiro, beleza? Certo. Então ele já está abrindo mão disso. Queira ou não Aí queira, ele ainda perde dinheiro. O Cruzeiro ele tá perde, mas perdendo. ele tá perdendo. Isso, Exato. vamos falar do lado do Dudu. Dudu. Beleza, Então esse ele tá perdendo exercício, ali. joia. Aí eu ainda vou para outro clube que eu ainda vou abrir mão de salário para poder ir pra... Tá muito... Porque eu até entendo que ele Breno. pode E ir ele pra tá um numa time- posição muito confortável, se você Claro, imaginar esses claro, interesses. eu entendo assim, total. Vocês se eu concordam? sou- Se eu sou o jogador... Confortabilíssimo. Esse é o futebol, né? Esse é um mundo que é só o mundo do Valor, se eu futebol. sou um jogador, eu até entendo. Olha, o meu empresário chega e fala assim, vamos fazer uma bem bolada, que você sai do Cruzeiro, você abre mão disso aqui, mas eu tô garantindo pra você um contrato melhor e mais... Vai ser até meio longo ali. no Atlético, que olha que você vai ganhar aqui, vamos fazer aqui. Ou então algo que diminua a sua aqui, perda. Você já vai estar em Vai. Belo Horizonte, você não vai ter que mudar, ter nenhum tipo de situação. Então, aqui, ó, vai ficar quase um elas por elas assim, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Agora, só perde. Aqui Aí é eu não lógico, né? Mas acredito. o Dudu tem que olhar pro espelho também e observar que nos últimos 2, 3 anos, quantos jogos o Dudu fez? Nos últimos 2, 3 anos. Te parece Mas, assim, preocupado com isso? é quando você compra um carro, Mas ele não vai ganhar esse menos de 1 carro milhão, não. vai perdendo valor de mercado. Mas o Luciano, ele fez isso Ele não- no Palmeiras e o Cruzeiro Mas o pagou pra ele vir Cruzeiro, aqui, o Cruzeiro foi a loucura mesmo. Então, o Cruzeiro foi a loucura. O Atlético vai fazer a mesma loucura que o Cruzeiro fez? Cara, Sabe Vai fazer o a que mesma ele loucura. tem a favor O Cruzeiro dele, tava- Luciano? Não tava vendo valores, o Cruzeiro tava Sabe, querendo eu sei. pagar sem ver valores. O que ele tem a favor dele? O Dudu? É. O Alexandre Matos. Não, Não. o Luca. Não. Ah, tá, na ida pro Atlético. O currículo de bater. tem um Quem Cuca compre também, a pô. história dele. Ele tem um Não, Cuca. eu não joguei no Palmeiras porque Fui o Abel não injustiçado. me utilizava. No Cruzeiro eu tive um problema com o treinador. Seria titular no Atlético, Dudu? Eu acho que sim. No lugar de Cara, quem? Essa é a grande pergunta. É Você tira o Coelho do time hoje. É a mesma história do Cara, Cruzeiro você com não o pode Wanderson. tirar. É a mesma história do Cruzeiro com o Wanderson. Esse time não marca. Esse time não marca ver o ninguém, futebol com a Thiago. bola nos pés. Isso é loucura, Thiago. Ô, Everton, é a mesma discussão do Cruzeiro quando ele perdeu a posição pro Wanderson. No caso, o Coelho no Atlético. O Dudu não entrega sem a bola. E futebol não se joga só com a bola nos pés. Então, o Dudu no Atlético seria reserva. A não ser que Uma o ótima Atlético- opção pro banco, que não tem hoje. A não ser Ok. que o Atlético esteja preparando as contratações. Se bem que o cara que comanda o Siga está de férias, né, Thiago? Ah, Tá de merece, né, férias. cara? Trabalhou Mas muito. tudo indica que o Atlético esteja preparando, quer dizer, tudo indica não, né? Só se justifica se o Atlético estiver preparando pelo menos 2 grandíssimas contratações para o meio-campo. Sabe? Um primeiro volante, um segundo volante, assim, altíssimo nível. O Ilharão é altíssimo nível. Para justificar. Dudu não é- Porque senão não justifica. Dudu não pode ser E prioridade no outra Atlético. coisa, Não, mas o a gente- Cuca peraí, estava peraí. louco O procurando Dudu um não é meia que prioridade. joga pela direita. Ele não é um meia que joga pela direita. Talvez no Atlético ele possa jogar por dentro. Não sei. Não vai talvez. ser boa ideia, Agora, hein? quem vai carreira, marcar nesse time? Não vai O ser Dudu boa ideia. não é a prioridade. Quando o Dudu, Diniz por tentou exemplo, trazer a o gente Dudu tem que um parar pouco com pro esse papo- centro. A gente tem que parar com esse papo de achar que o Dudu é prioridade. O Breno e o Luciano estão falando isso, mas não é isso. É oportunidade de mercado, gente. O Dudu tá ficando Não. livre. Eu não Grande falei, oportunidade de salário, eu né? falei que O Atlético tá não muito é bem. O prioridade. Atlético, se buscar isso... Tá muito bem financeiramente para bancar um. Então, mas em um momento Dudu. algum o Atlético trata o Dudu como prioridade. A questão é, o Atlético busca o Dudu como uma oportunidade de mercado. O Atlético pensa no nome do Dudu como uma oportunidade. Mas- um jogador mas- que o treinador gosta e ficou livre. É, beleza. A gente tá... Pelo Você menos acha eu que- tô você traçando acha essa que tá- fala. Você acha que tá tudo bem oportunidade de mercado nesse tem caso? custo-benefício. É, né? mas não tá chegando Claro, os tem que benefícios. analisar Não o tá enxergando, é só que tá de custo-benefício. graça. Não é só porque não vai Ei, que pagar chega pra de ele sair graça. do Cruzeiro. Eu tenho, mas assim, eu falo isso Só porque chega de constantemente, graça. é verdade. Desde que os clubes viraram SAF,
A grana que se paga ou que deixa de pagar, deixa de ser um problema meu. Vira notícia, Não, ó. Thiago, Vira Thiago, notícia, ó. Thiago, Deixa de ser um problema, mas é Não é que você- com SAF ou não, deixa- Thiago. deixa Não de é ser que você tem problema que se meu. preocupar, Thiago, Deixa de não ser é problema isso. meu. Não é perder noite de sono com isso. Sinceramente. É que quando você Se olha não pra tudo pagar a isso, dívida, vai pro CPF dos tudo caras que bem, são meu irmão, donos. tudo bem, legal. Só que problema nós estamos deles. falando o seguinte, a minha O preocupação, clube não vai quando eu sofrer falo do depois, Atlético ou do Cruzeiro, a minha preocupação não é com o clube e com os donos dos clubes. É com quem está do lado de cá torcendo e quem é a razão da existência dos clubes. Então, quando eu falo assim, eu não tô nem aí, a tendência é de que a dívida só aumente, o senhor não controla, mas fica no cargo, aí fala que tem que vender, aí o outro fala que tem que comprar, aí dentro de campo, essa loucura aí, você tá vendo o que tá acontecendo. Deixa eu- Pera aí que eu não terminei meu raciocínio. Você não deixa eu falar? parece Você que não me deixa eu falar? interrompeu pra falar. Não, senhor. Você me interrompeu pra falar. Você colocou um ponto aí e eu peguei a fala de cá. Aí fica difícil, sabe por quê? Primeiro, os discursos, eles não se encaixam. Segundo, os discursos de quem cuida do futebol no Atlético não se encaixam. E por que não se encaixam? O Brax quer contratar, só que fala de uma forma polida. O Muzi fala que tem que vender. Aí lá no futebol, o técnico diz que tem que contratar. O Siga fica vetando contratações do técnico. No meio de tudo isso, fica a torcida pensando assim, em quem eu acredito? Sabe? Perfeito. Para que No caminho eu clube vou? do Brax. Pra caminho. Então por que eu estou dizendo isso? Porque o Dudu, cara, se o Atlético fizer um negócio com o Dudu próximo do que o Cruzeiro fez em valores, é um tapa na cara, inclusive do senhor Bruno Musi, Uma burrice. que vai olhar para você, o quê? 1,8 para um jogador de 33 anos, que não é o que nós estamos de fato precisando, Que não joga há 3 anos. e que não joga... Cara, peraí. Ô, Everton, mas Mas o quando ponto é o foi pro seguinte. Cruzeiro, a situação era outra. O Cruzeiro estava montando um grande elenco, a não ser que prometeram para ele ser titular. Entenda- Mas se ele não fosse titular no Cruzeiro, mudava muita Entenda coisa. isso, Everton. O torcedor ele não se preocupa com a dívida. Se o time ganha... Preocupa sim. não se Preocupa sim, preocupa, Thiago. não se preocupa. Se o time sim. ganha como ganhou em 2021 Na e bolha a do dívida Thiago não explode, se o time ganha igual ganhou em 2021 no caso do Atlético e a dívida explode, o torcedor não tá nem aí. O torcedor quer título, o torcedor quer ganhar, o torcedor gosta do time Não, ganhando. ele quer que sejam verdadeiros o torcedor, com eles. o torcedor, mas isso aí nunca foram. Pois nunca é. foram. Você Thiago, acabou o de que o pensar aí torcedor- o das que o- mentiras o ditas, que- o que das o torcedor- promessas feitas e não cumpridas. Em momento algum usei a palavra mentira, eu só disse que o que se... Não, o que se promessas diz- feitas e não cumpridas são o que se mentiras, diz- ô, o que Thiago. se diz e não, o que se diz a diretoria do Atlético não dá pra escrever. Você só foi elegante e quando na eu fala. falo da diretoria do Atlético, Cuidadoso. eu digo dos proprietários Você da trabalha SAF. com gente que está te ensinando a Não ficar tô- cuidadoso. não- verdade. Não estou falando dos diretores. Pelo amor de Deus, não estou falando do Paulo Brax, que eu acho um baita cara. Não estou falando do Cuca e faço ressalva em relação a um cara que é proprietário da SAF, é sócio da SAF, mas não é o principal, que é o Ricardo Guimarães. O resto, meu amigo, eu não acredito. Eu admito, não acredito. Mas voltando sobre a situação envolvendo dívida, o torcedor, de verdade, ele só se preocupa e fala de dívida quando o time começa a ir mal, quando está em crise. Porque quando vence, o torcedor não liga para a dívida. E eu posso te falar isso e dar exemplo em qualquer clube. A dívida do Atlético aumenta em 2021. O torcedor não se importou. A dívida do Cruzeiro aumentou em 2017 e 2018. O torcedor não se importou. Pelo contrário, quem falava naquele momento sobre as dívidas era alvo da torcida do Cruzeiro. Seja na imprensa, seja em qualquer lugar. No Atlético é a mesma coisas coisa. mudaram, Quem Thiago. falava das dívidas em 2021 era alvo da torcida do É, Atlético. bom tapa na cara do Cruzeiro em 2019. O grande ponto é o Fez muita seguinte, gente mudar o conceito. só que a associação era diferente. Fez muita gente mudar o conceito. Era diferente. Não, Agora, não, Thiago. agora é clube, Não, não. agora é clube empresa, Não. esquece, é outra Então, coisa. então o que você está É outra dizendo, coisa. você está se contradizendo. Não estou me Se o contradizendo. torcedor não está querendo Agora saber tem de nada, CPF pra ser meu irmão, responsável. o torcedor Se não a quer dívida- saber mas se é a dívida associação ou se é afundar, SAF. Se a dívida Não quer. afundar, o Desculpa. CPF é o responsável. Desculpa. O torcedor Chega- quer chega título, informação. não se E o Caio importa com Jorge? dívida. Aqui, ó, informação. Porque eu tava... Espero que seja boa, que você interrompeu todo mundo. Não, tá? é porque eu acho que ela é interessante, porque eu estava tentando apurar essa questão do salário do Dudu conferir. E aí eu recebi agora uma informação, responderam o que eu perguntei, de que, primeiro, que não tenha certeza de que o Dudu vai para o Atlético. Mas se for, vai ser pela metade do que ele ganha no Atlético, porque tem um limite de folha e um limite orçamentário dentro do clube. Sim. Então seria menos do que ele ganha no Cruzeiro. Mas o período contratual, você não perguntou. Não, mas seria menos. Menos de 1 milhão. Menos do que ele ganha no Cruzeiro. Então, se for assim, aí eu já começo a repensar Não, mas tudo menos do que ele eu- ganha no Cruzeiro, ele ganha 1.800 no Cruzeiro. Pode ser 1.799. Não, mas é porque aí dentro do limite orçamentário Qual do que é o Atlético. limite orçamentário? De Falou? folha. Não Tem falou. média salarial no clube? Média. Não estou dizendo que tem teto. Não pagamos mais tem dinheiro. Não é teto, isso. parece Média. que tem teto. O teto é o Média. Hulk, né?
Ó, uma vez já apareceu a informação de que viria por um salário bem diferente da primeira vez pro Cruzeiro, não é? Mentiram, viu? Alguém- Eu tô vendo aqui, ó, falou metade do salário do Dudu. Não veio. Não, a metade. Não, Dudu não vai. Não, Não, metade, Dudu então não vai pra cada um. Atlético com Depende, metade do só, salário. depende. Só Metade. dizendo. Depende. 20 Quer saber anos- o que 20 anos de depende? contrato? É isso. 20 anos de contrato. Período contratual. Só dizendo, 20 né? anos de contrato. A apuração do Breno, a informação, aqui a gente respeita qualquer informação, mas as histórias são contadas, às vezes o tempo passa e a gente vê conforme as pessoas contaram, né? Então, se apareceu nessa situação, é difícil aparecer Agora, também. voltando ao Dudu, Vai ganhar Cruzeiro, 40% daqui a pouco.